o modelo de exploração do pré-sal pode sofrer alterações. Uma proposta do senador José Serra tenta diminuir a participação da Petrobras. A exploração do pré-sal foi definida em 2010, depois de longo debate no Congresso. O regime adotado é a chamada partilha. O pré-sal tem esse nome porque fica abaixo de uma camada de sal de 2.000 metros de profundidade no fundo do Oceano Atlântico. Somadas todas as camadas de solo, o petróleo e o gás podem estar entre 5.000 e 7.000 metros abaixo da linha d'água. O local a ser explorado é chamado de Província Pré-Sal, que tem 800 quilômetros de extensão por 200 de largura, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. A área equivale a quase 3,5 vezes o estado do Rio de Janeiro. A primeira descoberta na camada pré-sal ocorreu em 2006 e foi anunciada no ano seguinte. Diante da expectativa de exploração de óleo de qualidade em grandes quantidades, o governo propôs um novo marco regulatório para o setor. Ficou definido o regime de partilha, aprovado pelo Congresso em 2010. Até então, a exploração era feita por meio de concessão. Todas as riquezas naturais do país são propriedades da União, ou seja, do povo brasileiro. Na concessão, empresas concorriam para explorar áreas definidas pelo governo por certo período. Em troca, pagavam taxas como os royalties. Podiam participar tanto empresas privadas quanto a Petrobras. No pré-sal, a Petrobras obrigatoriamente comanda a exploração e pode ter empresas privadas como sócias, mas desde que a participação da estatal nessa sociedade seja de no mínimo 30%. O bloco de Libra no pré-sal da Bacia de Santos foi a primeira área a ser licitada sob o regime de partilha de produção. A Petrobras tem 40% de participação nesse bloco. Se aprovado o projeto de lei do senador José Serra, a designação da Petrobras como operadora na exploração do pré-sal deixaria de ser obrigatória. As empresas privadas continuariam tendo que pagar parte dos lucros à União, mas a participação obrigatória de 30% pela Petrobras seria descartada. Nassif, e esse projeto que muda o papel da Petrobras no pré-sal, na partilha? Qual é a avaliação que pode ser feita? Isso é bom para a companhia? É bom para o país? Não, isso aí é um projeto oportunista. Veja bem, quando você mudou o sistema para o regime de partilha, a ideia o que era? Você criar todos esses fundos aí, permitir você criar um fundo para atender educação, saúde, aquele negócio todo, ter uma política industrial, com a Petrobras fazendo políticas de compra de conteúdo nacional. Então, é um conjunto de fatores de médio e longo prazo. Porque esse petróleo vai levar décadas aí para a gente tirar esse petróleo. O que está acontecendo, eles estão aproveitando um momento pontual de crise da Petrobras nesse período, com o Lava Jato, com os escândalos todos aí, para alterar uma política de longo prazo. Ou seja, quando você aprovou o sistema de partilha, esse sistema de partilha foi discutido, passou pelo Congresso, se pensou junto com o setor industrial, houve um envolvimento de muitos setores e o Congresso convalidou. Agora se aproveita um momento de crise política, um momento de crise na Petrobras, para tentar mudar momentaneamente um programa que tem um longo prazo de existência. O argumento é de que a companhia, justamente por estar fragilizada, não teria condições de ter a participação que está prevista no sistema de partilha. Ela já tem um conjunto de poços que ela está tirando petróleo. O que vai acontecer vai ser atrasar um pouco aqui a extração de petróleo, mas hoje a produção do pré-sal tem aumentado sistematicamente. Então, você vai ter um lag aí de 1 ano, 2, mas por conta de 1 ano ou 2 aí, eles querem mudar um modelo que veio para ficar décadas. Esse que é o oportunismo. A sociedade brasileira deveria rediscutir o assunto na medida em que ele está em discussão no Congresso Nacional? Deveria rediscutir. Agora, o que acontece é uma manobra oportunista de aproveitar um momento de vácuo político, um momento aí que você tem todas essas crises entre Congresso e tudo, para impor oportunisticamente. Então, é importante dizer o seguinte, isso aí em termos de o que é de interesse público, de interesse do país, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é você aproveitar um momento pontual de crise
para mudar e abrir espaço para as petrolíferas. O próprio senador José Serra, em 2006, conforme a Wikileaks revelou, ele já tinha se comprometido com as petroleiras lá que, se fosse eleito, mudaria o sistema de partilha. Petroleiras norte-americanas? As petroleiras, as multinacionais, aí Shell, Exxon e tudo. Porque em todos esses países que tem essa abundância de petróleo aqui, a estatal do país controla a produção, porque daí a maior parte do benefício fica com essa estatal. Então, se a Petrobras está com um problema hoje, esse ano, próximo ano aí de investimento, você reduz o ritmo de investimento. Mas nós estamos falando em uma política de 10, 20, 30 anos. Então, você mudar 30 anos de política, 20 anos por conta de um problema pontual agora é uma manobra oportunística. Luiz Nassif, obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite, então.